da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ficar sentados e agora vamos meditar. Que bom que estamos nós aqui reunidos no primeiro dia da semana para prestarmos culto a Deus. Esse Deus tão bom, esse Deus que mandou seu Filho ao mundo para preocupar-se com cada um de nós. Como dizia o Evangelho, ele foi rejeitado, ele nunca foi bem acolhido. Meus irmãos, a liturgia desse domingo revela que Deus, ele chama continuamente pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto de salvação. É o chamado. Ele fez lá no início do tempo, lá no início do cristianismo, e continua fazendo hoje, e fará também no futuro. Fez no passado, continua no presente e vai para o futuro. Veja que para Deus não interessa se essas pessoas chamadas são frágeis, ilimitadas, né? O importante é a força de Deus que revela-se através da fraqueza, da fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. A gente se sente assim um pouco mais aliviado. Quantas vezes na paróquia, né? Alguém dizia para mim: Padre, eu gostaria tanto de fazer o que muitos fazem. Eu gostaria de ler, fazer as leituras, de fazer, de estar nas pastorais. Eu gostaria de cantar, eu gostaria de tocar, eu gostaria. Começa a dizer o que gostaria. Eu ficava escutando. Eu dizia para aquelas pessoas: o importante é você ter boa vontade. Desculpa a senhora, o senhor, usar um pronome de acordo com a pessoa. A senhora sabe lavar as roupas do altar? A senhora quer lavar? Ô padre, eu posso? Pode. O senhor quer ficar sempre abrindo as portas da igreja? Ah, padre, sim. O senhor quer ver se tem alguma lâmpada queimada? O senhor quer fazer manutenções na igreja? É isso que o senhor quer, a senhora quer, você quer, tu queres? Porque o importante é a boa vontade. Veja que nós vamos ver isso nas 3 leituras de hoje. Deus chamando, Deus clamando, Deus provocando. Ele chamou a mim, ele chamou a tantos. Nós tivemos a ousadia e graças à oportunidade de ir a uma escola, a uma faculdade. Quantos que gostariam de ter também tido a mesma sorte que eu tive, que tantos outros tiveram, mas gostariam de ajudar na paróquia, de anunciar, de proclamar, de evangelizar, mas tem vergonha porque não sabe falar. Jesus chama os mais frágeis, debilitados, os empobrecidos. Jesus chamou Pedro, que era um pescador, entregou a igreja a ele. Veja que fragilidade de Pedro. Chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, Zaqueu, que tirava das crianças,
chamou tantos, no início 72, e muitos disseram que não tinha mais tempo, resumindo-se em 12, depois em 11. Então, não vamos ficar tristes se o Padre chama você. Se ele chamou, foi o próprio Cristo, na pessoa dele, que está precisando de você, meu irmão, minha irmã. Veja aqui na primeira leitura, né? E a primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da vocação de Ezequiel. Vejam, a vocação profética é aí apresentada como uma iniciativa de Yahvé. Quem é Yahvé? Deus, né? Deus que chama o que? Entre aspas, um filho de homem, isto é, um homem normal com os seus limites e fragilidade. Para que ele chama? Para ser no meio do povo a voz de Deus. E este homem, né, que Ezequiel, não sabia falar, se expressar, e foi de fato porta-voz de Deus, porque quando Deus chama, meus irmãos, Deus acompanha o chamado, o convocado. Veja Nossa Senhora, uma judia tão nova, não tinha condições. Os judeus daquela época não tinha caneta, não tinha papel. Eles iam para a escola e só era aula para os ouvintes. Ouvia e vinha para casa. Como é difícil, nem tudo é possível aprender ou decorar. Ora, a gente lê tanto texto, tanto livro, e tem que ler, reler para aprender. E Deus escolheu quem para ser a mãe de seu filho? Aquela menina tão novinha. E manda o anjo perguntar se ela emprestaria o seu ventre para que nele ele colocasse o seu filho único, para representar ele na humanidade. E o que é que ela disse? Olha, eu não sei, né? Não que ela no início, no primeiro momento, negou ou não queria. Ela disse, ela tinha medo. Eu sou pobre, eu sou uma judia, eu não sei falar, eu não sei me expressar, como é que eu vou cuidar? E o anjo disse, olha Maria, não tenha medo, o Todo-Poderoso estará contigo, minha filha. Meu irmão, minha irmã, quando você é chamado pelo Padre para fazer parte de uma pastoral, vá, a paróquia está precisando, vá, não reclame, porque quando você vai e você faz, você não vai reclamar. Você vai reclamar se você não aceita o chamado. O chamado é para todos, independente se você estudou, se você é formado, se você é intelectual. O importante é aceitar o chamado. É aquilo que Deus quer de nós, a boa vontade. Veja que ele chamou Ezequiel, que não sabia se expressar, e foi falar de Deus para o povo, representante do povo. Aqui na segunda leitura, São Paulo apóstolo, ele assegura aos cristãos de Corinto, né, recorrendo ao seu exemplo pessoal, que Deus atua e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos débeis, finitos, ilimitados, incapazes. E na ação do apóstolo Paulo, ser humano,
vivendo na condição de finitude, de vulnerabilidade, de debilidade, manifesta-se ao mundo e aos homens a força e a vida de Deus. Veja que o apóstolo mostra a mesma coisa da primeira leitura. O importante é saber dizer sim ao chamado. Não vamos dar desculpas que não sabemos, que não temos condições. Já dizia um santo, nós todos, mesmo não tendo condições, digamos, temos condições. Agostinho era um que não cria em Deus, não aceitava Deus. Era um beberrão, um mulherengo, mas quando chega em Roma e que entra naquela catedral e que escuta a palavra, a homilia daquele que pregava com amor, com ternura, toca o coração de Agostinho, um jovem intelectual, mas que não conhecia a sabedoria que estava nele, porque ele nunca procurou revelar-se para os outros. Você é sábio, meu irmão. Você é sábia, meu irmão. Todos nós somos sabidos. O que falta em nós é muitas vezes interesses de colocar, de mostrar a nossa sabedoria. Paulo apóstolo quer, como ser humano, eu sou e você é, que nós somos, coloquemos à disposição do reino. E quando eu estou me colocando a serviço do reino, uma vez mesmo não sabendo me expressar, o tempo vai me ensinar. Eu dizia quando seminarista, o quanto eu aprendi das férias, quando eu vinha para as paróquias. Aprendi muito com os leigos e aprendi muito com os padres. E só aprendemos indo e fazendo, e só errando que vamos ter certeza do que é certo. E diga assim, errando naquilo que nós podemos errar, não nas coisas erradas do mundo. Mas quando eu sou chamado para fazer uma pregação e não falo direito, não falo correto, eu errei, então vou tentar acertar. Paulo ensina-nos que nunca devemos dizer que não sabemos fazer. Aqui São Paulo diz, que é na força e na coragem que nós podemos servir. Quando chegamos aqui no Evangelho, veja o que disse o Evangelho de hoje: o desprezo de Jesus pelos próprios da família, dos conterrâneos, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré. Reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras desse domingo. Vejam, Deus manifesta-se aos homens na fraqueza. Engraçado, na fraqueza, Padre, sim, e também na fragilidade. Se Deus agisse só naqueles que são intelectuais, nos sabidos, como vamos nós que não sabemos e que não temos conhecimentos ficar com Deus? Deus, Ele é imparcial. Quando Ele chama a todos. Ele não escolhe se é sabido ou não, se é branco ou preto, não, se é grande, médio, pequeno, não.
Se é bonito, feio, não, porque todos somos filhos amados do Pai. E se somos amados e filhos do Pai, nós temos obrigação de dizer sim a este Pai, que não faz acepção de nós. Ele ama com amor de Pai e ama com amor eterno, amor filial, né? Então, vejam que quando os homens se recusam a entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes apresenta. Esses dias eu estava em oração, como eu sempre estou, e me preparando. Outras, hoje de manhã já teve missa, né? Em outras paróquias. E eu começo a me perguntar, mas Jesus, eu sou uma pessoa tão frágil. Embora sendo sacerdote, o Senhor me escolheu, me ungiu. Era para eu me sentir orgulhoso e ser melhor do que os outros homens, porque eu o trago e alimento a humanidade com as minhas mãos sacerdotais. Eu dizia isso para Jesus e sentia no meu íntimo, no meu coração, Jesus dizendo assim: eu te fiz sacerdote para servir, não para se orgulhar, nem para se exaltar. Não que eu me exalte, não que eu me orgulhe, mas eu fico feliz. Hoje de manhã mesmo, lá na paróquia São José, em Lúcio Costa, eu vi aquela igreja cheia, comungando o Jesus que eu trouxe através da imposição das mãos e pela a força do Espírito Santo que pairava sobre mim. Eu fiquei tão feliz e daqui a pouco ficarei também, porque é de mim que Jesus está usando para chegar até vocês e vocês a mim e chegar a Jesus. Portanto, se eu não tivesse falado para Jesus que aceitaria ser sacerdote, quantos que iam padecer com fome de Jesus? E sinto-me hoje e sempre, já com 41 anos de padre, que eu vou fazer. Eu me sinto não orgulhoso, mas eu me sinto de fato mais responsável para servir e para ser chamado por Ele a hora que Ele necessitar, a hora que Ele precisar. Façamos assim também, meu irmão. Isso não só na igreja, na família, no trabalho. Quando somos convocados, lá na casa que eu moro, somos vários padres. Sempre tem um que diz: me ajuda. Tem o outro que diz: você pode. E é tão bom a gente dizer que podem, que tem condições, que tem muitos doentes. Tem outros andando de bengala, tem outros que estão acabados, tem outros que fez cirurgia, tem outros com problema de coluna, tem outros na cadeira de rodas. E quando nós estamos na missão, é tão bom servir aqueles que serviram e trabalharam, que um dia disseram sim ao chamado de Deus. Diga a vocês também, e aproveite enquanto tem saúde e tem condições de qualidade para servir aqueles que precisam. Sirvam com alegria até os seus inimigos, caso eles venham a você. Porque é servindo a Ele que você chegará à casa do Pai. Amém. Creio em Deus Pai,